Bom, mais uma aula nossa, e agora uma aula de elétrica, né, de eletricidade e associação de resistores, conteúdo importante, parece sempre para resolver no Enem, em vários vestibulares e tal. Então hoje nós vamos ver um pouco sobre esse conteúdo. Os resistores eles são associados de duas formas, em série ou em paralelo. Mas qual é a diferença de cada um? Então montei um esquema aqui, né, para que você possa se familiarizar, né, e se possível até, de repente você faz um print aí da sua tela e consegue anotar melhor no seu caderno. Bom, quando eles estão associados em série, a corrente é igual para todos os resistores. Quem é a corrente elétrica? É o I, né, que a gente chama, medido em ampere. Então em série a corrente é igual e a tensão ela se divide. Tensão é o U, medido em volts. Numa associação em paralelo é o inverso. A corrente se divide e a tensão é igual para todos os resistores. Então, fazendo um desenho breve aqui para você, esse seria um exemplo de uma associação em série. A corrente parte do ponto A, atravessa o primeiro resistor, o segundo e o terceiro e chega ao ponto B. Repara que eu desenhei aqui para você a corrente elétrica I, é sempre a mesma. Ela chega no ponto B, faz o seu ciclo novamente, volta para o ponto A e continua. E aí todos acendem. Todos funcionam. Aqui o exemplo poderia ser uma lâmpada, né? As lâmpadas associadas em série. A tensão é diferente para cada um deles, por isso que a gente dividiu em o número 1, o 2 e o 3. O que faz a lâmpada apagar, né? Eu tenho essa associação, eles estão associados em série, e basta que uma dessas lâmpadas se queime, as outras também não vão acender. Então, por exemplo, se eu romper o contato da lâmpada 1, a corrente não consegue chegar até o ponto B e fazer seu ciclo novamente. Portanto, os três não vão acender. Não é só um que não vai acender, os três não vão acender. O exemplo dessa associação você encontra na época do Natal lá, o pisca-pisca, né? E não há associação em paralelo. Em paralelo, existe a divisão da corrente elétrica em 1, 2 e 3. Né? Ela começa sendo I no ponto A, se divide de três formas e chega até o ponto B. Mas como a corrente se divide, se eu simplesmente romper o contato do primeiro resistor, o primeiro não vai funcionar, mas o segundo e o terceiro vão. Por quê? Porque a corrente está passando por eles e chegando ao ponto B e fazendo seu ciclo. Então, numa associação em paralelo, se um deles deixa de funcionar, se ocorre a queima de um deles, os outros funcionam normalmente. Mas quando a gente faz associação de resistores, nós procuramos calcular o que a gente chama a resistência equivalente da associação. Então, nós vamos fazer um cálculo aqui, né? Mostrar para vocês como é que a gente calcula se a minha resistência foi em série, se a minha associação, melhor dizendo, foi em série, ou se a associação foi em paralelo. Os cálculos são simples de fazer, mas importantes, conforme eu já tinha falado no início, é um conteúdo que sempre aparece para a gente fazer, né? Sempre tem ocorrência em vestibulares e no Enem. Então, quando eu tenho associação em série, a resistência equivalente da associação é simplesmente a soma das resistências. E aí, quando eu vou aplicar a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, esse R não vai ser de uma resistência. Esse R vai ser da resistência equivalente do circuito. Esse é o cálculo da associação em série, somente somar os resistores. Mas quando a gente fala da associação em paralelo, nós temos três formas diferentes de fazer esse cálculo. A primeira, chamada de forma geral. 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Serve para quantos resistores eu tiver, independente da quantidade que eles são, né? Esse é o cálculo que a gente chama de forma geral. Cálculo para quantos resistores eu tiver. Tem um atalho, né? Quando eu tenho apenas dois resistores,
Esse atalho chama produto pela soma. E aí, quando eu quero a resistência equivalente, é o produto dividido então pela soma. Mas ele só serve para dois resistores, né? Se eu tiver dois resistores e esquecer dessa forma aqui, dessa maneira de calcular, eu consigo fazer a minha resistência equivalente? Consegue. Faz da forma geral. Isso aqui é só um atalho, só para facilitar quando eu tenho uma quantidade reduzida. Ou o outro atalho que a gente tem é quando eu tenho vários resistores iguais. Quando eu tenho vários resistores iguais, a resistência equivalente é um resistor dividido pela quantidade que eles são. Então eu pego a resistência de um deles e divido por quantos eles são. Mas, voltando a falar para você, repetindo até, né? Esses aqui são atalhos. Dessa forma geral resolve qualquer quantidade de resistores. Dois ou vários resistores iguais, tanto faz, certo? Então, quando a gente fala de uma associação de resistores, a minha ideia é sempre calcular a chamada resistência equivalente. E depois aplicar a lei de Ohm, mas só que com a resistência equivalente. Esse é um cálculo em série e esse é um cálculo em paralelo. Ok? Na nossa próxima aula, nós vamos estar resolvendo exercícios sobre associação de resistores. Um abraço para vocês, pessoal. Tudo de bom.